Olá, após um breve período de férias, estamos de volta com o programa Opinião. Esta é a primeira edição inédita do ano. Meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, Trânsito em Ponta Grossa, Planejamento para 2016. Comigo no estúdio da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê, está o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Eduardo Kalinowski. Presidente, bem-vindo. Obrigado, Ney, mais uma vez pela oportunidade. E abrindo o ano de 2016 aqui no programa Opinião, né, esse programa assim, que a gente pode contribuir um pouquinho assim, com tudo aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia de cidade, dentro da nossa secretaria, dentro da Autarquia de Trânsito, né, e de repente mostrando um pouquinho assim, para a população todo o planejamento que foi feito até agora e o que está programado para o ano 2016 em relação ao trânsito da cidade. Agradeço sua presença novamente e muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Voltamos em instantes. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kiran, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Trânsito em Ponta Grossa, Planejamento para 2016. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o presidente da AMTT, Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Eduardo Kalinowski. Presidente, nossa cidade tem quase 200 anos de história. Ela foi construída, literalmente, o centro principalmente, numa época em que nem se pensava em automóveis, né? A data é 1823, ali em torno da Catedral. E muitas coisas mudaram. Eu acho que, literalmente, os prefeitos anteriores não tinham noção do que ia acontecer, embora algumas cidades tenham sido mais precavidas nesse aspecto, as avenidas são mais amplas, principalmente as cidades maiores, vamos dizer assim. E temos uma frota crescente de veículos. Os desafios são muito grandes. Eu gostaria que nós começássemos por aí, justamente falando desse atrito que existe entre o espaço disponível e a frota. Brigar com a indústria automobilística seria péssimo para a economia do país e para a economia do mundo, diga-se de passagem, que o automóvel ainda movimenta boa parte do PIB mundial. Como fazer com que essas duas forças possam transitar normalmente em Ponta Grossa, essa cidade histórica? Vamos lá. Eu acredito, assim, Ney, que a gente precisa tratar esse assunto, trânsito, transporte, mobilidade, de uma maneira mais macro, vamos dizer assim. O que seria essa questão mais macro? O trânsito ele acaba sendo consequência de um deslocamento, né? Eu moro num local, trabalho num local, em outro local, eu estudo em outro local, eu me dirijo para fazer uma compra no mercado, enfim. Né? Então, existem deslocamentos que acontecem assim, no dia a dia de todo pontagrossense. Então, trânsito é deslocamento. E eu vejo que é uma consequência, de repente, assim, de um crescimento, talvez de uma maneira um pouco desordenada da cidade, como você bem comentou, né? Uma cidade de aproximadamente aí 200 anos, onde não se preparou, de repente, assim, hoje mesmo, né, discutimos uma situação ainda que o próprio plano diretor da cidade ele está em processo de atualização. Nós temos, por exemplo, uma lei na Câmara Municipal há alguns anos aguardando a votação em relação a estudo de impacto de vizinhança, né, onde a própria prefeitura, né, o próprio órgão executivo do município, ele acaba não tendo muitas vezes até mecanismos legais para você colocar em prática alguma coisa em relação ao planejamento da cidade. Né? No momento que você cria esse tipo de situações na cidade, eu acredito que você consegue ajustar e melhorar algumas situações em relação ao trânsito da cidade. Gostaria de interrompê-lo nesse momento apenas para tentar esclarecer e facilitar a nossa conversa. O senhor coloca que o deslocamento, ou seja, o trânsito, é resultado também do planejamento urbano como um todo. Aí a gente fala da lei de impacto de vizinhança, é preciso saber exatamente o que vai funcionar aonde. Assim como temos, por exemplo, o distrito industrial
aí por outras questões, é óbvio, mas onde você possui as unidades fabris do município. Nesse caso específico, é preciso pensar também no deslocamento, no planejamento urbano. Seria isso? Tornando talvez os bairros mais independentes? Exatamente, né? No momento que você acaba descentralizando os serviços, né? Quando você tem instrumentos públicos de maneira descentralizada, você faz com que essas pessoas elas se desloquem menos ao longo de uma cidade, né? Por exemplo, eu moro lá na região de Uvaranas. Que polo atrativo, digamos, industrial que eu tenho lá, né? Onde que eu vou trabalhar? Eu tenho alguma coisa naquela região? Não, eu tenho que me deslocar até o distrito industrial. Então existe um trânsito em relação de Uvaranas partindo para o distrito industrial. Eu moro na região da Nova Rússia e me desloco até o campus da universidade, porque lá encontra-se, por exemplo, a UEPG. Então, essa questão do ordenamento da cidade, o que vai estar aonde na cidade, contribui em muito e facilitaria muito essas questões de deslocamento na cidade de Ponta Grossa. E em relação ao estudo do impacto de vizinhança, seria o que, numa linguagem assim mais popular, digamos. Vai se instalar na cidade de Ponta Grossa um shopping center, um grande mercado, uma universidade, uma igreja, enfim. Quais são as medidas mitigadoras, compensatórias desse polo atrativo de tráfego para minimizar esse impacto em relação ao trânsito nas imediações, nas proximidades, né? Isso a gente levando até a questão das próprias vagas de estacionamento, fluidez ao redor desses pontos de concentração de pessoas, pedestres e também de veículos, né? A gente começou de maneira genérica, propositalmente, para que as pessoas pudessem apenas ter uma noção do quão difícil é lidar com Ponta Grossa. Aproximadamente, não precisa ser um número exato, presidente, quantos quilômetros de ruas nós temos na zona urbana? Aproximadamente. E qual é a nossa frota de veículo? Também valores aproximados. Essa semana mesmo que passou, nós tivemos uma reunião onde esse número foi debatido, mas seria na ordem de aproximadamente 700 quilômetros de ruas na região urbana, né? E a nossa frota de veículos, hoje, ela deve estar aproximando em torno de quase 180 mil veículos, né? Então, praticamente aí um veículo para cada 2 habitantes na cidade de Ponta Grossa. Realmente a proporção ela é bem alta. Dentro desses 700 quilômetros, uma boa parte, eu imagino, por questões históricas, ainda sem pavimento. Eu acredito que uns 300 quilômetros, se eu não me engano, talvez 250. Eu acredito que quase 50% ainda da cidade, Ponta Grossa tem uma característica assim, muito peculiar. O perímetro urbano da cidade de Ponta Grossa, ele se assemelha com o perímetro urbano da capital do estado, né? Com Curitiba, com uma característica bem diferente, né? Curitiba está mais concentrada nessa população. Fato. E Ponta Grossa, você tem essa dispersão da população, o que encarece até o custo logístico da própria cidade, né? E o custo da cidade como um todo, né? No momento que você lança um novo loteamento, um novo empreendimento, de repente que ele acontece numa região às vezes mais afastada da região central, e isso tanto empreendimentos públicos como privados também, acabam ocasionando uma necessidade de instrumentos urbanos, né? Não somente da rua em si, mas do transporte coletivo, da própria escola, do próprio posto de saúde, enfim, numa cidade onde você tem essa população, de certa maneira, essa densidade demográfica ela é mais concentrada, o custo da cidade ela acaba sendo menor. Nós fizemos, né, até por uma questão de curiosidade, um trabalho para a Prolar, aí no final do ano passado, onde o presidente da Prolar, o Dino, nos solicitou que nós fizéssemos um estudo de qual que é o impacto em relação ao transporte coletivo hoje nesses novos empreendimentos, e não só de agora, dos últimos 10 anos na cidade, né, que acabaram fazendo com que esse perímetro urbano ele crescesse. Ainda mais. Hoje, a tarifa do transporte coletivo, ela seria 15 centavos mais barata
se nós tivéssemos toda essa população que hoje está mais afastada da região central, tivessem mais próximo, né? Um fato curioso, as pessoas que vão morar nesses loteamentos, elas moravam em algum local da cidade, né? De cada bairro, hoje ela se concentra nesse novo loteamento. Nesses bairros possuíam um transporte coletivo. Nesse novo bairro que está surgindo, você precisa levar até eles uma nova linha do transporte coletivo, né? Para o mesmo número de passageiros do sistema de transporte. Então acaba encarecendo esse custo. Somente na cidade de Ponta Grossa, 15 centavos em relação a esses novos loteamentos, sejam eles públicos ou privados, que acontecem em regiões mais afastadas. Infelizmente, ao longo da história de Ponta Grossa, o que aconteceu foi, dentro do sistema de compadrio, isso historiadores registram, a ocupação de espaços, literalmente sem a menor infraestrutura, para que depois o município, com o dinheiro do contribuinte, fosse cobrir essas regiões com infraestrutura. E isso gerou realmente um dano muito grande à sociedade de Ponta Grossa. Me espanta que ainda esteja ocorrendo, agora mais por uma questão, creio eu, do valor do terreno para se implantar um novo loteamento. Mas o correto, o mais racional seria ocupar os vazios próximos às áreas centrais. Isso seria muito mais correto do ponto de vista logístico. Posso estar errado, mas o senhor tem toda a liberdade de me corrigir nesse sentido. Com certeza, né? Quando você acaba ocupando esses vazios urbanos, né? Você acaba reduzindo esse custo cidade. Mas, obviamente, que com certeza tem toda essa questão assim da própria valor, né, do terreno, enfim, que acaba sendo uma variável extremamente importante, né, e decisiva também na implantação desses empreendimentos. O que acontece é que você pode fazer com que esses loteamentos eles até sejam implantados de repente em regiões mais afastadas, mas que o empreendimento, que o empreendedor, né, ele de alguma maneira ele dê uma contrapartida desse empreendimento para a sociedade, de repente alargando uma via até esse novo empreendimento, fazendo uma rotatória nas proximidades, alargando uma ponte, um viaduto, enfim, né? Hoje, o que acontece, a realidade de Ponta Grossa é essa. Hoje, se instala um loteamento, ele seja onde for, não existem mecanismos legais para que a prefeitura cobre desse polo gerador de tráfego essas benfeitorias, e esse ônus acaba ficando, infelizmente, com o município, né? Joga-se a responsabilidade para o poder público, que é algo que poderia ser, de certa maneira, compartilhado com a iniciativa privada, no caso, às vezes, até mesmo de um empreendimento da iniciativa privada, e que não viabilizaria a questão assim que não seria isso que queria inviabilizar, digamos, a implantação desses loteamentos na cidade. Presidente, em relação a 2016, vamos entrar direto no tópico da conversa, mas vamos começar com o assunto mais recente. Entre as questões de planejamento para 2016 se encontra, obviamente, a tarifa de ônibus. E existe um contrato regido por lei, se eu não me engano, o número da lei é 7.018, e esse contrato estabelece que quando existem variações na planilha de custos, e existiram, a empresa concessionária tem o direito de pedir o reajuste. Nesse caso, a autarquia faz os cálculos com base nos dados fornecidos pela empresa. E, de acordo com matérias que eu fiz ao longo dessa semana, existem alguns números que são capitais. Primeiro, o custo por quilômetro rodado. Se eu não me engano, ficou, de acordo com o presidente Elmiro Bobeck, do Conselho Municipal de Transportes, em R$ 5,58. Aí temos o IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro, que ficou em 1,75. Quanto menor o IPK, mais cara a passagem. E a divisão desses dois números resulta no valor, que deu aproximadamente R$ 3,20, e o CMT, o Conselho Municipal de Transportes, acabou chegando à conclusão que realmente esse deveria ser o valor proposto. Bem, depois que o valor foi proposto, a Aviação Campos Gerais falou que ainda existe o salário da categoria, a revisão, e que talvez fosse ideal R$ 3,33. R$ 3,20 já é um reajuste considerável. Existe a possibilidade de uma nova revisão da planilha para 3,33, ou seja, que seria, no final das contas, 3,35, ou a princípio
o valor que o prefeito vai ter a trabalhar realmente é R$ 3,20? Eu vejo assim, Ney, estou à frente da autarquia de trânsito aí há 3 anos, né? E infelizmente, né, eu trato esse é o termo, discute-se somente o valor da tarifa, né? Eu acho que a gente precisa avançar muito mais do que discutir tarifa, né? Aquilo que de repente é justo para você, não é justo para mim, não é justo para o usuário, enfim, é uma questão assim que cada um sabe aonde aperta o seu calo, né? O que a gente precisa trabalhar no sistema de transporte coletivo é as questões mais macro, as questões qualitativas do transporte coletivo. Eu tenho uma seguinte opinião: transporte coletivo de qualidade, ele custa caro. Agora, o que precisa discutir é o seguinte: quem que tem que custear isso? É o usuário que tem que, digamos assim, arcar com 100% desse custo do sistema? É o empresário? É, de repente, toda a sociedade? É o governo municipal, estadual, federal, né? Eu vejo que discute-se muito tarifa, mas não entra mais no detalhe, mais a fundo no termo transporte coletivo como um todo. Hoje, nós temos na cidade de Ponta Grossa uma concessionária que ganhou uma licitação lá há 20 e tantos anos atrás, onde que existia um contrato, existe esse mesmo contrato, que no final de 2012 foi renovado, esse contrato até de uma maneira antecipada, né? Poderia se debater muito mais em relação a isso, porém hoje a concessionária ela tem esse amparo até legal. Quando você discute somente tarifa, o contrato ele é muito claro. Existe um anexo do edital de licitação, do contrato de concessão, que fala a planilha, né, a tarifa se calcula desta maneira. O que nós fazemos, eu também faço parte do Conselho de Transportes, a gente atualiza todos os custos, todos os insumos que são dados variáveis desse anexo do contrato, e eu vejo assim, não é nem questão de sugerir uma tarifa, é matemática, né? Você coloca algumas variáveis das oscilações dos insumos que nós temos na cidade de Ponta Grossa, que vai refletir lá num número X. 3,20 é o número atualizado de todos os insumos que compõem a planilha do transporte coletivo, sem o dissídio dos funcionários da VCG, que também é um direito eles requererem, pleitearem essas questões de aumentos salariais. E dependendo dessa negociação entre empresa e empregados, isso o poder público ele acaba nem intervindo, porque na nossa opinião isso é algo que tem que ser discutido entre empregado e empregador, pode surgir um número diferente realmente do 3,20. Porém, o prefeito ele tem toda autonomia, né, e como chefe do Poder Executivo, determinar o preço da tarifa, até mesmo porque o Conselho de Transportes ele é um conselho consultivo, ele não é deliberativo, né? Mas eu vejo que a gente precisa avançar muito mais no transporte coletivo além de tarifa propriamente dita. Como você bem mencionou, nós temos um custo do quilômetro rodado na cidade de Ponta Grossa que ele é um dos menores custos do Paraná, com uma frota, uma das mais novas do Paraná. O que hoje tem, digamos, contribuído negativamente para o sistema? O IPK é índice de passageiro por quilômetro. Então, eu estou aumentando a quilometragem do sistema, eu estou levando esse ônibus mais longe, num bairro mais afastados, para um mesmo número de passageiros, o que faz com que o IPK reduza, né? Aqui eu acabei interrompendo o senhor, não tive essa intenção, mas enfim, quando eu falei ou menos, porque de acordo com os dados apresentados pela empresa, a venda de passagens teve uma redução de 2,3%, ou seja, 54 mil passagens a menos por mês. Isso, obviamente, afeta de maneira negativa, é óbvio, porque tem menos gente pagando, daí o preço sobe. Afeta negativamente
o preço final da passagem, correto? Com certeza. Agora, o que eu vejo também, assim, que de repente falta um pouquinho para a população, né? Hoje você vê né, a população, alguns movimentos sociais, principalmente, às vezes, até a classe dos estudantes. Veja o que aconteceu em São Paulo aí, nesses dias, né? O pessoal, né, pleiteando redução de passagem, enfim. Agora, por outro lado, ninguém lembra que hoje o preço do barril do petróleo é o preço mais baixo dos últimos 10 anos no mercado internacional e o Brasil possui a gasolina mais cara do mundo, né? Então, eu vejo assim, tem até alguns conceitos que eu vejo assim que a própria população ela acaba verificando de uma maneira equivocada. A tarifa do transporte coletivo é reflexo de uma série de insumos. Se sobe combustível, se sobe salário do contribuinte, se a frota são veículos novos, obviamente vai chegar no número X lá da tarifa do transporte coletivo. Tem que se unir esforços, tanto do governo municipal, do governo do estado, do governo federal, para fazer com que esse custo por quilômetro, como um todo, isso no Brasil inteiro, não digo só no caso de Ponta Grossa, transporte coletivo não é um problema de Ponta Grossa, é um problema do Brasil, precisa ser reduzido, né? Hoje a indústria automobilística, né, existe toda uma situação aí de até lobbies mesmo, das próprias montadoras, né, para fomentar essa questão e fomentar a economia do país. Só que eu vejo da seguinte maneira, por que de repente o óleo diesel ser proporcionalmente mais barato do que a gasolina, porque você fomente, digamos, a economia de repente de uma outra maneira, até mesmo porque diversos caminhões utilizam esse tipo de combustível para fazer toda a movimentação de mercadorias ao longo de todo o país. O próprio transporte coletivo que utiliza o diesel e não utiliza a gasolina. Tem todo esse tipo de situação. Hoje existe um imposto extremamente importante que impacta no combustível, que é a CID. Né? Por que o governo federal, de repente, não consegue fazer com que esse imposto seja reduzido? São algumas incoerências que nós temos assim, a nível de políticas públicas mesmo. Você observa hoje muitas pessoas comentando que o transporte coletivo tem que ser tratado com prioridade, e eu concordo com isso, né? Nós temos dentro de um articulado 200 pessoas que estão descendo a Avenida Vicente Machado, e do lado tem 4 carros levando 2 pessoas, por exemplo, naquele trecho ali. O ônibus ele tem que ter a preferência, ele tem que ter a prioridade, tem muito mais pessoas utilizando o transporte coletivo naquele mesmo trecho de quadra. Porém, fomenta-se a indústria automobilística de um veículo individual de passageiros. Então, muito mais do que tarifa propriamente dita, tem que ser trabalhadas as questões macro de transporte coletivo. Bem, quando eu lhe falei de preço, é porque isso obviamente impacta no planejamento das famílias e também dos empresários em relação ao Vale Transportes. A fatura acaba ficando maior, né? E eu entendo perfeitamente sua linha de raciocínio. Tem um dado da empresa que o presidente do conselho, Emílio Bobeck, e provavelmente demais conselheiros acharam estranho. O aumento de 53% no custo de manutenção dos terminais, passando de 111 mil para 170 mil reais por mês. A empresa deu alguma explicação nesse sentido? Sim, nós fizemos, através da autarquia também, algumas situações. Agora, acho que a gente tem que separar algumas questões, deixar muito claro para a população. O questionamento do presidente do conselho em relação a isso até me espanta, porque ficou muito claro para ele do que se trata esse aumento. O aumento de 53% está sendo incrementado uma série de serviços nesse pacote aí, né? O que acontecia? A concessionária, ela faz todo o trabalho de varreção e de portaria dos terminais. Toda a parte de limpezas de banheiros, enfim, isso era feito pelo poder público. Nós tivemos uma determinação judicial que o entendimento pelo contrato de concessão, por que a concessionária não estava executando esses serviços. Ela nunca cobrou por esse serviço que ela executou, é importante também
deixar claro isso aí. Porém, no momento que tiveram que ser contratados novos funcionários, né, para fazer limpeza durante as 18 horas de operação de terminal, transporte, tanto no terminal central, terminal Nova Rússia, oficinas, Uvaranas, isso teve um incremento, obviamente, porque aumentou o serviço que estava sendo executado nos terminais, além, né, da empresa também tem que fornecer todos os materiais de limpeza. O que nós fizemos, né, e até para isso está no portal da transparência que nós lançamos aí nessa semana, nós fizemos orçamentos com diversas empresas no município de Ponta Grossa, fazendo uma cotação de quanto que seria, digamos, para essas empresas privadas absorverem toda essa parte de limpeza no terminal, como é na rodoviária, né? Na rodoviária hoje é um exemplo de órgão público que funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano, e as coisas funcionam, né? A gente quis trazer até mesmo um pouquinho desse conceito para dentro dos terminais urbanos coletivos, né? E até mesmo porque tínhamos uma determinação judicial. O valor apresentado na planilha do transporte coletivo foi o menor orçamento que tanto a autarquia como a VCG apresentou ao Conselho. Então, essa questão dessa dúvida, enfim, foi muito claro, né? Até sugiro, se tiver dúvidas no Conselho, para que faça uma cotação e, se tiver preços até menores dos apresentados, vão ser aplicados imediatamente. Bom, outra questão levantada foi o controle no número de passageiros. É a última pergunta desse bloco. Nós ainda não temos, e eu falo nós, como contribuinte, e o poder público representando o contribuinte, o poder público ainda não tem um controle efetivo do número de passageiros. Esse dado ainda é, digamos assim, apenas dado da empresa e nós temos que confiar na palavra da empresa. Seria isso? Não. Na verdade, o que acontece? Nós não temos uma ferramenta online onde a gente mensura essa questão do número de passageiros. O que a Autarquia de Trânsito, como órgão fiscalizador, ela faz? Nós temos todos os ônibus da cidade de Ponta Grossa, nós temos todas as roletas, né, as catracas de entrada de terminais lacradas pelo município. Nós fazemos medição, obviamente, por amostragem e aleatória dentro dos ônibus e também nas catracas, fotografando, por exemplo, todo ali o giro dela, e depois nós confrontamos com um arquivo que nós recebemos diariamente da utilização da bilhetagem eletrônica em todo o ônibus e todas as catracas do transporte coletivo. Então, essa questão de não ter controle, nós não temos uma ferramenta em tempo real que a gente consiga controlar isso. Mas nós fazemos essa checagem o ano inteiro, nós fazemos essas auditorias de maneira aleatória, porque até nós não temos funcionários suficientes para todo o sistema, mas é feita essa checagem, essa auditoria no número de passageiros no sistema de transporte coletivo da cidade, sim. Obrigado, presidente. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco, estamos falando sobre trânsito em Ponta Grossa, planejamento para 2016. Presidente Eduardo Kalinowski, presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, da MTT, eu tomei a liberdade de começarmos o bloco anterior falando de aspectos genéricos, falamos de aspectos ligados ao plano diretor e, portanto, ao planejamento urbano, que afeta, obviamente, o transporte em Ponta Grossa, que é uma cidade antiga, com quase 200 anos, com uma série de desafios, subidas, descidas, ruas estreitas, enfim. Estacionamento, por exemplo, é uma tragédia no centro, né? A dependência, inclusive, do centro em Ponta Grossa é tremenda. O ideal seria que os bairros tivessem maior autonomia. Em alguns bairros isso já ocorre. A Nova Rússia tem uma autonomia razoável, inclusive algumas pessoas vão direto à Nova Rússia, não se dirigem mais ao centro, inclusive de outros bairros, diga-se de passagem.
Santa Paula a mesma coisa, né, que é no bairro Contorno, aliás. Né? É uma outra característica interessante de Ponta Grossa. Né? Nós temos 16 bairros, o centro, mais 15 bairros, e normalmente as pessoas não sabem nem em que bairro moram porque se referem à localidade dentro do bairro. Né? Santa Paula é o núcleo, não é o bairro Contorno. Mas, feita essa abertura, esse preâmbulo agora no terceiro bloco, eu gostaria de saber o que a autarquia está planejando para 2016 no trânsito de Ponta Grossa. Esse quarto ano, né, que se inicia à frente da autarquia de trânsito, nós estamos efetivando algo que nós planejamos ao longo desses 3 anos e também nós vamos, digamos, o próximo presidente da autarquia, eu gostaria que ele não tivesse tantas complicações como eu tive no início da minha gestão. Então nós vamos deixar algo planejado para longo prazo dentro da secretaria. 2016, para a autarquia de trânsito, na área de mobilidade especificamente, nós estaremos avançando nas questões de alguns binários na cidade. Né? Posso já adiantar para ti alguns, que é algo que já está no nosso radar aqui agora nos próximos meses para ser efetivado. Né? Nós fizemos todo um trabalho já no final de 2015, aí junto ao Departamento de Engenharia, ao Departamento de Trânsito, até mesmo consultando as pessoas e comércio que moram, né, ou utilizam sua atividade nessas áreas. Por exemplo, Balduino Táxi, uma situação onde ela possivelmente em breve vai se tornar mão única desde a Anita Garibaldi em relação à região central. Nós fizemos todo ali um trabalho para fazer a medição de fluxo, né, de quem sobe a Balduino Táxi, quem desce a Balduino Táxi. Esse fluxo que desce a Balduino Táxi, a gente consegue estar absorvendo ele tanto hoje na Brasílio Ribas, que hoje já se tornou também mão única assim, nessa nossa gestão. Boa parte também consegui avançar na Francisco Ribas, ali próximo do Colégio Marista. Quando você chega ali, a Francisco Ribas ela tem mão dupla, a gente vai fazer com que a Francisco Ribas ela tenha a mão única até a região da Vila Liane, fazendo um binário com a rua Rio Grande do Sul. A rua Antônio João, que liga ali a região da Vilela até a Anita Garibaldi, ali nós temos também um planejamento dela se tornar mão única, fazendo um binário, né, com a rua Assis Brasil, ali naquela região do Jardim Carvalho. Nós estamos planejando também um binário ali na região do Jardim Florença, Rio Verde, enfim, da rua João Ceci Filho com a rua Almirante Barroso também. Então, são alguns binários que estão aí praticamente para acontecer. Nós temos alguns projetos de rotatórias na cidade, de trevos na cidade. Isso é algo que nós estamos executando os projetos, né? Não sei se de repente conseguiremos executar, mas pelo menos vamos deixar algo já pronto, né? Para que quem venha a assumir assim a gestão possa dar continuidade num trabalho. Isso acho que é um grande problema hoje dos poderes públicos, né? De 4 em 4 anos, quando não se muda, por exemplo, prefeito, parece que se joga todo um trabalho que foi construído fora para começar do zero outra coisa. Então a gente vai deixar bastante projetos para que possam ser executados, né? Recentemente nós implantamos um trevo na região da Siqueira Campos, lá na entrada dos loteamentos dos bairros do Quero Quero, do São Marcos, do Jardim Ponta Grossense. Nós temos projeto de uma rotatória ali naquela região do Matadouro, né, que pega toda a região de São Martim, Lagoa Dourada, Panamá, Costa Rica, que é uma região que cresceu, né, de uma maneira, ao meu ver, de certa maneira desordenada, né? Hoje nós temos praticamente quase uma cidade naquela região, com uma rua saindo ali próximo do Matadouro Municipal, então precisa ter intervenções. Ali próximo também
da Leila Maria, do Jardim Esplanada. Nós temos ali, próximo de uma emissora de televisão, ali uma situação que a gente pretende também transformar numa rotatória. Estamos acabando 2 projetos de faixa elevada e até mesmo de lombadas normais, para tentar dar uma redução de velocidade ao longo de toda a cidade de Ponta Grossa e também garantir uma melhor travessia do pedestre no caso de faixas elevadas. Semáforos de pedestre já estão adquiridos, estamos implantando gradativamente na cidade de Ponta Grossa, cada vez mais proibindo conversões à esquerda para dar fluxo nesses eixos principais. Secretaria de Planejamento já tem trabalhado também para melhorar a pavimentação de algumas vias da cidade, para que você consiga soltar um fluxo maior e mais constante, por exemplo, numa Rua do Rosário, na própria Carlos Cavalcante. Existem 2 eixos da cidade também que estão quase finalizados, que é a Visconde de Toné e Visconde de Mauá também, que é algo que foi feito. Isso nas questões aí de trânsito, né? Na questão do estacionamento regulamentado, né? No caso, alguns conhecem por Zona Azul, outros conhecem pelo próprio STAR. Nós estamos já desenvolvendo um projeto interno dentro da autarquia para automatizar algumas etapas desse serviço, né? Um serviço público do estacionamento regulamentado. A gente até trata isso assim na autarquia como um mal necessário hoje, assim, numa cidade que você cada vez mais tem dificuldade de estacionar, então você precisa garantir uma rotatividade maior nessa região central e também até para que a gente consiga minimizar o efeito hoje que nós temos de repente o munícipe não conseguir localizar um agente da autarquia no momento de você adquirir um bloco, né, uma folhinha do STAR, ou até mesmo de fazer alguma regularização. Por outro lado, vai acabar essa desculpa, digamos assim, né, porque esse munícipe ele vai poder comprar créditos de maneira remota, né, não necessitando da presença do agente e ativar essa sua vaga sem a necessidade do agente de trânsito. Então é um projeto muito bacana que a gente está elaborando. Ou seja, é uma espécie de parquímetro, então? Seria uma espécie de parquímetro, mas um parquímetro digital, né? Tá. Hoje, o parquímetro hardware, máquina, além dele custar muito caro, ainda o munícipe ele teria que se deslocar até esse parquímetro para ativar a sua vaga. Nesse projeto que nós estamos trabalhando dentro da autarquia, ele vai poder ativar a sua vaga do próprio veículo, ele não vai precisar fazer esse deslocamento, e até por uma questão de segurança mesmo, né, você não teria vandalismo nesses maquinários, enfim, e eu não teria que também ter dentro da autarquia pessoas fazendo o recolhimento desses monetários nesses parquímetros, né? Então, o sistema trabalharia mais ou menos da seguinte maneira: eu faço um prévio cadastro, né, dados pessoais, enfim, consigo cadastrar as placas dos veículos que eu utilizo. Eu compro como se fosse um pré-pago de telefone celular, né? Eu compro lá 10, 15, 20, 30 reais, acredito numa conta pessoal e no momento de uma ativação, né, eu ativo, se eu vou ficar ali por 15, 30, uma hora ali, e debita-se, né, conforme a utilização desse tempo de permanência nas vagas, né? O nosso pessoal, os agentes de trânsito, eles vão ter que ter um equipamento, obviamente, para fazer essa fiscalização eletrônica, né, para saber se essa pessoa está ou não cadastrada, se possui crédito, se possui saldo. E por um período ainda a gente vai ter que trabalhar de maneira híbrida, né? Com as folhas, com os blocos, mas eu acredito que é uma tendência, não digo isso para um ano, mas de repente, se nós formos pensar a médio prazo, que as pessoas comecem a migrar para o eletrônico, até por uma questão de conveniência e comodidade, né? Não tenho que achar mais o agente de trânsito, não tenho que mais ir até a autarquia de trânsito para adquirir a sua folhinha ou o seu bloquinho de zona azul. E caso, obviamente, ela acabe sendo notificada por algum motivo, a própria notificação, de repente nós temos um código de barra nessa notificação, para que a pessoa também possa pagar de casa, pagar num caixa eletrônico, né, da sua rede bancária,
a qual ele vem trabalhando. Então, é dar uma conveniência a mais assim, para o município de Ponta Grossa. Também é uma novidade que a gente vai estar ao longo aí de 2016 implantando. Bom, a digitalização é um processo irreversível, né? E cá entre nós, o casamento com os aplicativos dos smartphones e tablets também é irreversível. Ninguém vai levar um desktop ou até mesmo um notebook direto dentro do carro. Você vai acionar o seu celular e, enfim, acabou. Exatamente. Quanto mais a cidade tiver literalmente preparada para isso, melhor. As vagas de estacionamento, né, e os pequenos, digo pequenos, porque se a gente for comparar com São Paulo, a gente não tem problema, né? Se for comparar com Curitiba, a gente não tem problema. Mas, enfim, o Ponta Grossense ainda estava acostumado com um trânsito fluido em qualquer hora do dia, com exceção daquela região das escolas, que sempre foi complicada na saída dos alunos. E existe alguma perspectiva de solução para isso? Os binários que foram mencionados agora no começo desse bloco podem resolver esse problema? Eu vejo assim, uma série de fatores que contribuem para uma melhoria de um sistema viário de uma cidade. Obviamente que os binários ajudam, né, contribuem assim, para melhorar a fluidez desse trânsito, mas existem casos que a retirada do estacionamento pode ser também uma alternativa, né? A conta é muito simples, você tem lá uma pista com estacionamento e uma rua, desculpa, com estacionamento e 2 pistas, né, de rolamento. No momento que você substitui esse estacionamento por mais uma pista, você aumenta a capacidade da via, né? É algo que recentemente nós fizemos aí não tão recentemente, né, já faz um ano aí praticamente, na Paula Xavier, que eu não consigo, muitas pessoas até nos procuram e relatam assim que não conseguem imaginar hoje o trecho da Paula Xavier ali com o estacionamento, né? Porque realmente melhorou. Precisamos avançar muito mais nessas questões, mas eu, por outro lado, né, eu já percebo que, embora a nossa cidade seja uma cidade tradicional, e isso é bom também por um lado, né, trabalhar as raízes da cidade, enfim, você já percebe assim um pouquinho dessa mudança cultural, né? Porque a mesma pessoa que hoje de repente reclama que retirou o estacionamento da rua dela, né, do comércio dela, né, e a rua é pública, ela acaba indo para Curitiba e lá ela tem que se adaptar a esse tipo de situação se ela quiser que o trânsito flua. Então, eu acredito que é uma tendência natural, não só de Ponta Grossa, mas dos médios e grandes centros, devido a esse aumento da frota exponencial ano a ano, e que faz com que, se você não tomar essas medidas, às vezes um pouquinho mais drásticas, você vai fazer com que a cidade pare, né? Então, é um conjunto de situações, são decisões que não podem ser tratadas meramente de maneira política, né? É um assunto técnico, né? Nós fizemos até recentemente um concurso na autarquia, onde nós estamos contratando os técnicos para virem somar com a nossa equipe para que a gente consiga avançar nessas situações de mobilidade da cidade. Ok. Presidente, no que se refere agora à integração entre os bairros sem passar pelo centro, existe algo nesse sentido? Isso é possível? Porque quando a gente fala nisso, a gente fala de um dinheiro considerável. Eu não vejo a prefeitura com condições financeiras de fazer isso. Mas temos lá 2 deputados em Brasília, né? Embora Brasília também tenha tantos problemas ultimamente, né? Agora, é possível, com o que nós temos, improvisarmos, por exemplo, ligações entre bairros? Eu vejo assim, Ney, tudo custa, né? O simples fato de você pavimentar uma via que liga um bairro ao outro, isso custa. Se você trabalha somente com uma questão de pavimentação, é um custo menor do que de repente você ter que fazer um viaduto, uma ponte. A questão topográfica da cidade, ela de certa maneira, ela encarece esse custo. Por quê? O que nós temos plano
na cidade de Ponta Grossa, né? Nós temos aí plano na cidade de Ponta Grossa, o nosso antigo leito da ferrovia da cidade, né? Todas as demais áreas da cidade, elas acabam tendo algumas complicações. Agora, óbvio que tudo isso merece investimento. A prefeitura, a sua capacidade de investimento, assim, ela está muito pouca, né? Porque hoje você gasta alguns limites constitucionais em saúde, educação, o limite prudencial da cidade de Ponta Grossa é um limite assim que está muito no limite. O que sobra para investimento em infraestrutura na cidade é muito pouco. Obviamente que você precisa fazer parcerias, convênios, tanto com a esfera estadual, então temos 3 deputados estaduais, nós temos, como você bem comentou, outros 2 deputados federais que precisam nos auxiliar, com certeza, nessas questões. E também, eu acho que a iniciativa privada, por isso que eu digo assim, se a prefeitura tem mecanismos legais para que no momento da implantação de um novo loteamento, num novo condomínio na cidade de Ponta Grossa, fazer com que esses loteamentos eles contribuam para a cidade, de repente, de uma maneira social, né, e que de maneira que faça com que essa infraestrutura, obviamente, não inviabilize o empreendimento, e na minha opinião, acredito que não vai ser essas medidas mitigadoras, compensatórias que vão inviabilizar esses empreendimentos, são extremamente necessárias nessas parcerias públicas-privadas. Hoje, um grande problema que nós temos realmente nessa região central é porque para você ir de um extremo ao outro da cidade, você precisa passar pela região central. Você tem realmente essa dificuldade dessas ligações interbairros, e de repente aquilo que hoje até nós já temos já tem ficado saturado, né? Você pega, por exemplo, lá nos fundos do centro de eventos, por exemplo, né, a dificuldade que é para aquela população em épocas de festa, que ficam praticamente ilhados, né? Aquilo ali, no momento que você cria novos loteamentos naquela região, obrigatoriamente você tem que se planejar para duplicar aquelas vias. Você pega toda essa região da Siqueira Campos hoje, né, que tem diversos loteamentos, diversos condomínios saindo ao longo de todo esse trecho. Se você fazer com que esse empreendedor pavimente, duplique a Siqueira Campos, 1, 2, 3, 4 quilômetros, não vai ser isso que vai inviabilizar o empreendimento, né? Então, é importante o estudo do impacto de vizinhança, é importante que a Câmara vote com bastante prudência, com bastante responsabilidade, porque isso faz com que a cidade avance. Vamos imaginar o seguinte, faz praticamente 2 anos que esse projeto de estudo do impacto de vizinhança encontra-se na Câmara Municipal. Quantos loteamentos, quantos condomínios, quantos alvarás de construção foram autorizados durante esses 2 anos? Né? Você está imaginando assim a oportunidade que o município perdeu de fazer com que todos esses polos geradores de tráfego pudessem de alguma maneira contribuir para a melhoria da mobilidade da cidade, entende? Então precisamos assim avançar e ter mais celeridade naquilo que impacta no dia a dia do cidadão de Ponta Grossa. Presidente, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o 4º e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, trânsito em Ponta Grossa, planejamento para 2016. Comigo no estúdio, o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa, Eduardo Kalinowski. Presidente, obrigado, antes de mais nada, pela sua presença hoje aqui. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o público que, literalmente, é usuário dessa malha urbana antiga e movimentada de Ponta Grossa. Primeiramente, Ney, obrigado aqui mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com a população de Ponta Grossa.
eu vejo da seguinte maneira, né? Nós discutimos bastante questões de engenharia de tráfego na cidade de Ponta Grossa, isso é um assunto técnico, vamos deixar para os engenheiros da autarquia cuidar disso aí, mas todas as ideias, todas as sugestões são bem-vindas na autarquia de trânsito. É importante destacar também as questões educacionais, as questões de gentileza, as questões de dia a dia no trânsito da cidade, né? Atreladas a todas essas questões assim de estresse, de deslocamento, de tempo, né? Se as pessoas tiverem um pouquinho mais de gentileza, um pouquinho mais de educação, eu acho que a gente consegue ter um trânsito melhor, independente de todas as condições, de todas essas variáveis que nós discutimos nos blocos anteriores. Então, mais uma vez, meu muito obrigado e colocamos a autarquia assim, à disposição de toda a população de Ponta Grossa para que nos tragam ideias, sugestões, críticas construtivas. Um abraço. Qual é o telefone da autarquia? O telefone da autarquia, do meu gabinete, é o 3901-4009. Muito obrigado. Nós encerramos o programa por aqui. Qualquer sugestão que você queira enviar ao programa Opinião, pode mandar pelo telefone 9112-1010 através do WhatsApp, ou então, como os antigos faziam, os antigos quem diria, hein, através de um SMS. Fique à vontade para entrar em contato comigo, o meu e-mail também apareceu na tela provavelmente já há alguns instantes atrás. Estaremos sempre à disposição do público. Termina aqui o primeiro Opinião de 2016. Voltamos na semana que vem.